Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esta nossa live de hoje, dia 27 de outubro, né? No dia 23, foi aplicada a prova da FUNSAúde, cargo de engenharia civil, é o cargo que vocês estão postulando e, se Deus quiser, terão êxito. Eu digo sempre que a gente sempre sai maior de um certame, sempre sai crescido de uma maratona. E vocês já são vencedores participando desse evento magnífico, porque é uma concorrência acirradíssima, 140 candidatos disputando uma vaga, isso é para valorizar a todos, né? Todos que participam saem maiores, saem vencedores. E eu já os cumprimento com a minha melhor saudação. Então, nesta live, nós vamos fazer um comentário panorâmico das questões e apontar algumas que estão sujeitas à impugnação, se o candidato pretender encaminhar um recurso, né? Ainda é tempo, é até amanhã, não é isso, professor Tibério? Isso, tá amanhã. Até amanhã. Agora, eu digo sempre, a gente só recorre daquilo que nos favorece, tá? Se tem uma questão que está passível de recurso, mas a anulação ou a mudança do gabarito não me favorece, evidentemente, eu não vou cometer essa ação desatinada. Você concorda, professor? Sim, concordo plenamente, né? Então, nesse momento, temos que agir com pragmatismo. Nós vamos apontar uma ou duas questões aqui que estão suscetíveis de impugnação, no entanto, ponderem se é interessante encetar o recurso, né? Interpor o recurso. Só façam se o acolhimento do recurso vier em prol, né, do candidato. Professor Tibério, eu vi a prova na terça-feira, ontem, hoje é quarta, né? Ontem, através de um colega, eu recebi fotos das questões. Eu tenho a seguinte avaliação da prova. A prova de bom nível, tá? E isso também vem somar na valorização do certame, ou seja, isso dá um maior grau de, além da credibilidade que já é própria da Fundação Getúlio Vargas, a gente antevê que a seleção vai ser bem criteriosa. Eu tenho, particularmente, algumas críticas a fazer. Algumas questões foram formuladas, talvez num contexto um tanto quanto desfocado de prova de concurso. A gente viu que o rateio do tempo total de prova pelo número de questões dava algo como 3 minutos e meio, né? E Isso. algumas questões de cálculo certamente demandavam 5 vezes isso aí, se o candidato já corresse para desenvolver o cálculo sem interrupção, né? Sem interrupção. De ontem para hoje, eu resolvi a prova e usei calculadora, né? Falei para você, a minha calculadora está aqui do ladinho. Eu teria uma demora muito maior caso fosse fazer essa prova usando lápis e papel, né? Então, já fica assim uma dica para as próximas disputas, né? Os próximos concursos, né? Treinem bastante cálculo, né? A gente, na atividade laboral, a gente se habitua muito a usar máquina, e aí a gente fica com a musculatura cerebral um pouco constrangida. Então, treinar a musculatura cerebral para agilizar esses É cálculos. Mas, verdade. enfim, a É, prova traz algumas questões de norma, e essas não tem nem o que a gente contestar, são questões que o candidato não tem aquela expressa obrigação de saber.
ninguém deve se sentir constrangido de não ter um detalhe da norma. Claro que se você sabe e ganha o ponto, isso deve ser celebrado, mas não deve trazer nenhum tipo de desconforto o fato de você ter aqui e acolá errado uma questão de detalhe de norma. Né? Por quê? Porque no dia a dia a gente consulta as normas, e as normas estão para serem consultadas, não para serem decoradas. Okay? Então, algumas questões de normas, algumas questões que eu gostei, até porque insere bem o contexto da prática da construção, tem a questão do uso do pincel, do rolo, né? do rolo Sim. de esponja, lã, e eu achei aquela questão muito interessante, né? E Porque até uma questão que, né, já foi cobrada também, né, anteriormente. Então, eu teria isso, como o aluno se basear, né, isso. Mas é interessante porque também na dá prática. prestígio àquele profissional que está no campo, aquele candidato que tem uma vivência da construção civil, né? Sim, Aquilo você não aprende em livro, aquilo você tem no dia a dia. Gostei porque abre um leque, né? Até para que a gente tenha esse alinhamento, né? Outra questão que eu vi também era de leitura, né? A questão de você estimar a área de acho que era um muro, né? Tinha área de embolso, área de isso, chapisco, né? Então isso. ali era ler e acreditar que a questão era para ser acertada mesmo, né? Não tinha grande dificuldade. Questão de BDI, e eu fico particularmente feliz, professor, porque o nosso curso preparatório contemplou bem as questões. Claro que ninguém adivinhou questão, porque o propósito do curso não é esse. Né? Ninguém vai acertar a questão, isso seria muito estranho. Mas houve um alinhamento, né, dentro do possível Sim. com as questões de prova. Né? Quais são as duas questões que eu apontaria como demandante de um tempo grande, incompatível com a, a natureza de um concurso público, em que você tem 4 horas para resolver 70 questões, né? Duas questões particularmente, e excelentes questões, eu gostei muito dessas questões, só que o elaborador poderia ter colocado números mais fáceis, assim, que você Isso. pudesse fazer um cálculo mais simplificado, né? Poderia você poderia avaliar o desempenho do candidato também, ou até melhor, com números mais fáceis, não com número quebrado. Ok? Mas, assim, a questão da viga hiperestática, né? Sim. Você usaria o método de Croix facilmente, com muito cuidado, porque qualquer descuido, né? O candidato que faz a questão consciente, qualquer descuido ele pode fazer uma inversão de sinal, cuidado. Mas como é que a gente supera isso? Com o treino. Por isso que a estratégia mais promissora na preparação do candidato para um concurso é treinar, 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 treinar. É fazer, refazer questões de forma profusa. Essa era uma questão. A outra questão, professor, também que eu apreciei muito, mas Uhum. trabalhosa Sim. demais para o exíguo tempo da prova. A questão que envolvia o cálculo da tensão na flexão, tensão normal, evidentemente, tensão máxima, tensão mínima. Então, você tinha uma viga biapoiada com balanço, primeiro você teria de montar o diagrama de momento fletor, com o diagrama de momento fletor você identificava lá o valor máximo do momento fletor, e, a partir daí, aplicando a fórmula da flexão, você chegaria, né, ao máximo. E aí, lembrando, convenciona-se que a tensão é positiva quando de tração, negativa quando de compressão. Isso também é importante, porque qualquer descuido também poderia levar o candidato a uma derrapagem lá, já que o momento máximo, nesse caso, é até negativo. Eu não me lembro o valor, acho que era o 16, professor? Isso, menos 16, o momento 16. máximo. Então, o momento é negativo. Então, o momento é negativo porque a gente convenciona que o momento fletor negativo é aquele que traciona as fibras superiores da viga. E aí o momento é negativo. Mas a tensão que vai estar ocorrendo na parte
acima da linha neutra é de tração. O momento é negativo, mas acima da linha neutra ali vai estar ocorrendo esforço de flexão e, por consequência, tensão normal de tração, né? Vale ressaltar que a maior dificuldade nessa questão das contas, né, na verdade, seria o momento de inércia, né? Porque aí é onde O as contas momento de realmente inércia, ficariam bastante complicadas, né, na hora da prova para o aluno fazer, né? Porque a gente teria que aplicar o exatamente. teorema dos eixos paralelos, né? Você tem toda a razão, professor. Você tem toda a razão, professor Tibério. O processo de confecção do diagrama Manfredo é simples, né? Sim, É esse só você está compatível, né, com o que você espera numa compatível, prova, né? plenamente compatível. Então, traçado o diagrama momento fletor, é só pendurar a parábola ali. Depois, você tinha de identificar a seção de maior momento, aplicar a fórmula da flexão. Só que a fórmula da flexão, todos sabem, envolve o momento fletor, envolve a distância entre a linha neutra e o bordo mais extremo e o momento de inércia. Só que eu preciso calcular o momento de inércia. O momento de inércia, na fórmula da flexão, é o momento de inércia em relação ao eixo baricêntrico. Que é um eixo baricêntrico, é aquele que passa pelo centro de gravidade. Ou seja, antes de tudo, eu teria de descobrir onde está o centro de gravidade. Então, o processo envolvia a determinação posicional do centro de gravidade e, conhecido o centro de gravidade, eu faço agora o cálculo do momento de inércia em relação a um eixo que passe pelo centro de gravidade. E aí, sim, esse é um trabalho que me parece, em que pese ser uma questão muito elegante, Sim. incompatível com o tempo ofertado numa prova de concurso, né? Professor, Então, se você quiser compartilhar isso. algumas questões mais, Vou, eu mais vou só visuais, ressaltando, né, para a gente isso. Só ressaltando, né, pessoal, a gente não impulsionar. vai comentar a prova toda aqui, né? A gente vai só trazer, o objetivo não é a gente sair comentando especificamente questão por questão, a gente vai fazer isso através de vídeos, né? Posteriormente a gente vai trazer algumas questões, detalhando realmente bastante cada uma dessas questões aí que exigem um cuidado maior. Inclusive já tem até um vídeo, né, de seu, de uma questão, né, comentada da prova. A gente vai trazer mais questões comentadas em vídeos posteriormente. Neste momento Professor, agora, me permita, agora eu lembrei de outra questão. Eu falei de duas, né, que demandavam trabalho, esforço tem a de cálculo, questão mas do empuxo também, que eu acho que é tinha o umas empuxo, contas, né? exatamente. Lembrei agora. Eu falei duas, mas no caso Sim, eu incluiria essa terceira, porque o examinador foi até assim um pouco um pouco cruel, porque sim. ele colocou a inclinação e ali, se a pessoa não tiver um cuidado, é 3/4, né? Isso, A rampazinha é 3/4. E a altura da água é 4, né? Mas só que está na orientação trocada. isso, Então, dava um valor quebrado, né? isso. A extensão da comporta. Então, envolvia trabalho. Imagine que você tem que calcular o momento de inércia, aí você tem que pegar essa dimensão e elevar à terceira potência. E Uhum, aí o número quebrado, elevado à terceira potência, pense. Eu, na minha idade, só faço usando máquina, viu? Já aposentei Eu a vou, minha calculadora mental, eu só faço com o dedo. Então, enfim, é uma questão boa, questão elegante, em questão, inclusive, professor, que foi comentada por você na aula, né? isso, comentamos uma questão Essa muito similar, né? Não existe questão muito igual, mas claro, muito similar a essa daí, né? similar, muito A similar. dificuldade maior foi realmente a Então, quebradeira dos números, né? essas três questões merecem estar na berlinda, né? Mas eu estou, ao mesmo tempo, elogiando a qualidade da questão e criticando a sua complexidade em termos de tempo, né? Não é complexidade de chegar à resposta. Se você tivesse tempo suficiente, Sim. certamente que cada um chegaria à resposta. Eu apostaria que os candidatos trabalhariam com bastante desenvoltura nessas três questões que eu mencionei. No entanto, o tempo passa certamente de 3 minutos. Então, essa primeira questão, só para a gente pautar aqui, processo de Croix, né? Processo de Croix. Nós temos um vídeo, a questão não é exatamente essa, mas temos um vídeo
recente lá no nosso canal, esclarecendo o processo de Cross dentro do método das deformações para estruturas hiperestáticas. Então, vale a pena assistir lá, e questão muito boa, mas envolve tempo. Sim. Tem uma Ok? observação dessa questão, né? Que, bom, aí não é questão de engenharia, mas foi uma questão de diagramação, né? E aí cada um pode avaliar se prejudica ou não aí o seu entendimento, né? Da questão aqui no. Porque a gente, fazendo a leitura, né? Ele pede para você responder as duas questões a seguir, só que as questões não estão a seguir, né? Tem esse detalhe que elas estão em outra parte aqui do caderno de questões, né? Teve esse probleminha aí. Eu acho que a Fundação Getúlio Vargas vai ficar numa situação muito desconfortável. O É, cearense diz assim, numa sinuca de bico. Por quê? Porque se o candidato tiver dedicado boa parte do tempo para fazer as duas questões atinentes a essa estrutura, chegou a resposta certa, e se essas questões forem anuladas, e anuladas por erro de diagramação, isso vai configurar uma injustiça muito grande para os candidatos que se dedicaram a ela. concordo. Por outro lado, há razão para aqueles que encaminharem o recurso tendente à impugnação, porque a obrigação da entidade examinadora é prover um caderno de provas bem diagramado. Você tem direito a esse conforto. Quando me perdoe, quando o candidato chega lá e vê um caderno desorganizado, ele já Sim, há uma aumenta tendência, né, a de... primeira. Será que eu estou aqui? Será que eu estou tendo esse pesadelo, né? Ele Sim, já acha que não está muito bem, não está vendo as coisas na isso, sua devida clareza, né? Já isso, isso. começa a embaçar a vista. Então, é Pode... possível que haja impugnação, é possível que haja anulação, mas lamentarei por aqueles que tiverem efetivamente dedicado esforço e chegado ao resultado. Questão muito boa, questão que Muito merece bom. ser. Então, pessoal, como a Anísio já comentou, né, tem um vídeo no nosso canal já, recentemente lá. Vou colocar o link aqui até na descrição desse vídeo aqui para vocês acessarem, em que o Anísio explicou detalhadamente como é que a gente resolve uma viga contínua através do processo de cross. A gente teria que aplicar basicamente o momento de gastamento perfeito, aplicar condições de transmissibilidade, de momentos de uma ponta a outra da viga. Então, a gente teria que... Interessante que no curso preparatório, eu enfatizei, eu disse que poucas coisas a gente deve decorar, mas uma dessas poucas coisas que a gente deve decorar na antevéspera da prova são as fórmulas de engastamento perfeito, né? Sim, isso é... Engaste, apoio e biengaste. Sim. Engaste, engaste, engaste e apoio. A gente tem que decorar, depois no dia seguinte você pode passar uma borracha, mas questão Bom, 41, o professor não teve nada isso aqui de foi, novo, não. É bem tranquilo, né? Bem sim, foi tranquilo. bem comentado aí, a gente comentou na live, né, nas Na aulas. live, exatamente. Então, um assunto aí que está até disponível aí no canal, tem vários vídeos aí para tratar desse assunto aqui Nossa live especificamente. sobre saneamento. A live era de abastecimento de água, tratamento de abastecimento de água. Essa aqui é de esgoto, mas temos, temos a estruturação lógica. Quando a gente Sim, fala em desinfecção, evidentemente, com a adição de produto químico sanitizante, né? sim. E aí você pode também prover lagoas, né? Lagoas de macrófitas, por exemplo, para também essa remoção, né? Aqui daria De para fazer o agentes. paralelo, né, vamos dizer assim, mesmo que você não... Dá sim, Daria para tranquilo. ter feito esse Pessoal, paralelo. a questão 42. Professor Tibério, me permita a gente diz assim, uma confidência ou uma inconfidência? Me permita dizer, essa questão, eu provavelmente teria sido induzido ao cometimento de erro na hora da marcação. Vou dizer por quê. Sim. Você já sabe, né? Já É, sabe. Uma questão boa, questão que eu comentei em sala de aula, tá certo? Porque nós resolvemos lá uma questão sobre valor presente líquido e falamos de payback, falamos de taxa interna de retorno.
Mas veja qual foi a maldade. Maldade entre aspas, né? O que foi que aconteceu aqui? O projeto ABCDE, né? Aí você vê nitidamente que o projeto mais alvissareiro é o C, né? Sim. É o C. Você já sabe o que foi que eu fiz, né? Com certeza. Isso aqui É que é. quando eu estava montando ontem à noite, eu estava montando o gabarito, o que foi que eu coloquei no meu caderno? Está aqui, no meu caderninho. Tá certo? Por quê? Porque eu associei o projeto C. Sim. Pouco de Infelizmente, maldade, né? Eu vi infelizmente que é não uma maldade que custava pode nada ter o pego, né? examinador, não custava o examinador Projeto C, né? Poderia ter botado projeto C, projeto A, né? Mas ele realmente ele fez aqui uma. Não, mas Poderia. ele faz para mexer com a É, cabeça dele. é Então, é o verdade. seguinte, cuidado, né? Cuidado. Aquela dica que nós enfatizamos, use até o último minuto da prova. Se você terminar 30 minutos antes, releia a prova, releia. Eu nunca entreguei uma prova antes do derradeiro minuto. Isso é uma atitude que eu conduzi durante toda a minha vida escolar, tá certo? Então, veja, o candidato, acertando a questão, apontaria a alternativa incorreta. A questão 43 não enseja nenhuma dificuldade, né? Está bem Isso. tranquila, Tranquilo, bem foi tranquilo. Né? comentado também durante as Lá na aulas, né? 6122. 6122 foi uma das lives, né? Nós tratamos Das de lives. fundação e impulsionamos a leitura, porque na live não dá para a gente abordar toda a extensa carga de informação da norma, mas nós enfatizamos a importância da leitura. E quando se trata de ensaio, isso é muito importante, isso sempre está na pauta para cair. Essa questão não há grande dificuldade, vamos à próxima, 43. 43 43, também, 43 é essa. 44, bem tranquila, legal, tranquilo. bacana. Hidrólise, sem dúvida. Olha aqui, a gente tem que ler com cuidado, ler com atenção. Lise significa quebra, quebra, lise. Tá? Quando você diz assim, hidrólise é a quebra pela ação da água. E o texto já traz a resposta. Olha aqui, processo de gestão anaeróbica é muito utilizado, o processo, né, no tratamento do lodo de esgoto. Esse processo passa por diversas fases, desde a entrada do substrato até a geração de biogás. E aí o candidato poderia até, né, se não estivesse muito atento, lembrar do metano e pensar que tinha a ver com metano, mas não é metagênese, é metanogênese não, né? Porque quando ele fala em biogás é o CH4, né? O metano CH4. Mas veja, o que é que ele diz aí no segundo parágrafo? A etapa, olha aqui, o que é que ele pede? A etapa na qual os componentes químicos mais complexos, são os polímeros, são degradados. Degradados como? Com machado é não. Com água, né? Degradados em meio aquoso. Então, isso acontece e a gente chama de hidrólise, a quebra no meio aquoso. Ok? Hidrólise. Isso aqui Perfeito. tranquila, né? Tranquilo. É interessante, professor, como a gente aproveita o entendimento Tranquilo, eu das vou abrir palavras. tranquilo entre aspas, assim, existe, não é Sim, desmerecendo a questão, lógico, não, né? É não, uma não. questão. Não, longe, longe essa pretensão. Mas o que eu digo é o seguinte, para a gente prestigiar a compreensão das palavras, Isso, tá? com a. É muito interessante quando a gente pega uma palavra, gênese. Gênese é formação, né? De onde vem, né? De onde vem o gênese, né? De formação. E lis é quebra, né? Então você diz Isso, assim, hidrólise, quebra pela água, ok? perfeito. Seguindo aqui adiante, questão Essa aí, do a última que a gente comentou foi a 44, 45, né? 45. 45. Então vamos a 46, né? Uma 45. questão também que a gente abordou, acho que tanto nas lives como também no curso, né? A questão Regra de. de três, né, professor? Isso é regra de É, três. Matemática mais querida. Regra de três. se Regra de não, três. se não lembrava a forma, a regra é só fazer análise dimensional, daria para você resolver. Questão muito boa, questão boa, Boa questão questão. que valoriza. Inclusive, o candidato tinha que fazer conversão de unidade, porque ele tem hora que ele fala aí em quilograma, Isso. tem hora que ele fala em miligrama, né? E Então, aqui ele dá em hectares, né? E pede o em que metros que, o quadrados. que que o Enfim, candidato precisa para acertar uma questão dessa? Ler com atenção e resolver querendo acertar. É o cara dizer, rapaz, coloco aqui os dados, eu vou interpretar. Se você entende o que ele está pedindo, você faz o cálculo. Não tem que usar fórmula nenhuma. É a regra de sim. três, tá É, certo?
É regra Perfeito. de 3. Né? Boa questão, muito boa questão. Eu gosto desse tipo, professor, Também, porque eu também acho não, boas questões desse não estilo aqui. exige o candidato decorar, né, de fórmula, Sim, coisas sim. pequenininhas que você consulta. 47 diz o quê? 47 trouxe questão dos Tranquilo resíduos, também, né? Aí eu botei a anotação aqui que é aterro da lei, né? sanitário. Você dá uma Isso. lida aqui na lei 12.305, é só a definição que está presente lá na lei. Uhum. Tranquilo. Então também é Essa uma é questão que tranquila. não traz dificuldade, tem nem muito tem 48, discussão. tranquilo também. Essa é uma figura clássica, muito importante, né? Você ter a sensibilidade de extrair de cada capítulo do material vastíssimo da engenharia civil aquilo que é potencialmente candidato a estar presente numa prova. Essa figura é uma delas. Eu tenho ali uh, Temos a curva da bomba, né? E a a curva do curva, sim, sistema, e a né? curva da tubulação. Né? Parece até que uma coisa interessante, esse ponto é um ponto clássico, é o ponto que a gente chama ponto de funcionamento, ponto de operação, ponto de trabalho, tudo é a mesma coisa, Isso. varia só de autor para autor, mas é um ponto clássico, o encontro dessas duas curvas. Agora, interessante, professor, dentro daquela tônica de você agir com sagacidade, né, com argutos, suba só um pouquinho aqui. Descer ou subir aqui? Não, aí está ótimo, aí Aí está tá bom. ótimo. Professor, a letra C e a letra D, elas são autoexcludentes, tá certo? Elas são autoexcludentes. Jamais você poderia apontar C ou a D. Então, das 5 alternativas, né, só no raciocínio lógico. Não poderia ser porque não são mesmo. A curva 1 é atinente à tubulação e a 2 é a bomba. Isso é Sim. nítido, né? Mas mesmo que o aluno, o candidato tivesse assim, um É porque ele. lampejo de marcar uma das duas, não seria viável porque uma exclui a outra. Você Sim. concorda? Concordo, porque ele disse que Concorda a comigo? curva característica, né? É. Uma Sim. exclui a outra. É. Não, as duas estão erradas. Sim, com Mas certeza. se uma tivesse certo, vamos dizer, uma excluiria a outra. Uhum, sim. Tá certo? Ou seja, mesmo candidato que não lembra assim se quem sobe é essa, quem desce é a outra, uma excluiria a outra e você fica só com 3 alternativas. As outras são absurdas, né? Quando ele fala aí o aumento da vazão, né? Com o aumento da vazão, a energia cinética diminui. Como? E a energia cinética está associada à velocidade, né? É, enfim, Aumento da vazão, aumento da velocidade. E a outra, com o passar do tempo, aumento da perda de carvão, trabalho com vazões maiores. Estranho também, né? é. Daria para fazer por A eliminação, né? gente, Se você a gente lembrasse. não pode abandonar a questão porque viu há muito tempo. Você diz assim, isso aqui está com mais de 2 anos que eu não vejo isso. A gente não pode abandonar a questão por isso, né? Analisar com a Essa visão de daqui engenheiro. Isso aqui também é é muito boa, muito tranquila. boa. Eu também não precisaria ter lido essa norma especificamente para você Não, resolver não. essa questão. Era só utilizar realmente um pouco de bom senso, raciocínio Você tem lógico. aí o tempo de início de pega. O tempo de pega a gente trabalha com 1 hora, né? O tempo normal, 1 hora, que é para ter condição de fazer o lançamento tudo. Quando ele coloca aí no aditivo 3, né, que ele quer a identificação com o tempo de pega igual ou superior a 90 minutos, isso aqui é um aditivo que retarda a pega. A pega, aquela típica de 1 hora, passa a ser de no mínimo 1 hora e meia. Então, é um retardador de Sim, pega. E os outros dois, o que é que muda? O tempo mínimo de pega é o mesmo, né? O 1 e o 2, o que é que muda? O. resistência, né? Exatamente. E aí você diz, o primeiro é o plastificante, o segundo o superplastificante. Ok? Perfeito. Tranquilo, essa aí, boa, Tranquilo boa também. questão. Aqui é a questão que. Essa aqui é do vídeo, né, professor? Essa aqui é a questão que já está comentada aí, pessoal. Vou E aí a deixar o gente vídeo. sugere que Existe a possibilidade, certo? a Aí, gente sugere que assistam ao vídeo, isso. ok? Assistam É, ao vídeo. assista ao vídeo, eu vou deixar na descrição aqui o vídeo que o Anísio comentou essa questão, tá? É, é. Questão boa, questão boa. Questão aí também muito boa, 51. Impermeabilização, Tem, questão da norma, né? tem, Também tem comentamos polêmica, aqui em sala, é uma questão que tem trata aí. polêmica. Vamos para a próxima. É,
questão de norma também. Essa aqui eu diria Tranquilo, essa aí tranquilo. tranquila, né? Questão que eu diria chata, porque vem Ele botou trazendo só uma norma, pegadinha, mas ele só botou uma pegadinha, porque ele misturou explosões com acúmulo de troncos. Aí é variável. Então, isso, ele misturou ali cargas variáveis com cargas isso. excepcionais. Isso é uma pegadinha. Isso é uma questão que pedagogicamente não é boa, tá certo? É É uma questão questão, simples. mas Questão de norma. é o tipo de Ah, questão que vai vir. Toda Perfeito, porque prova vai vir uma questão desse tipo aqui, não dessa norma especificamente, mas de qualquer norma que existe aí das milhares de normas que a gente traz. Então, a gente vai não vir uma sabe questão desse exatamente tipo. a gente não sabe exatamente qual é o propósito do examinador, professor Tibério, mas o que é que acontece? Tudo é para medir o desempenho. Tudo é para medir desempenho, inclusive na atenção, no cuidado que o candidato tem de ler o enunciado do início ao fim, porque alguns, no estresse, na ânsia nas condições atípicas de uma prova. Professor, se puder estabilizar um pouco a tela, não sei se é porque está balançando aqui para mim, não sei se é normal, Parou? tá? Ou não? Parou. É porque eu acho que era a minha tela mesmo. Acho que era a minha tela, que estava um pouco oscilando aqui, mas agora está ótimo. Então, o que é que acontece? Às vezes o candidato, né, naquelas circunstâncias atípicas de prova, na pressão, tende a ler só o começo e não ler até o final, né? Aí, explosão, choque de veículo, aí, opa, excepcional. Mas lá no final tem, ó, parte de troncos flutuantes, aquilo é Isso. variável, tá certo? Mas aquele negócio, todo mundo tem direito né? Sim. Mas vale a pena usar o tempo inteiro da prova para minimizar esses pontos, né? Perdidos, né? Que acolá a coisa pode acertar mesmo sem ter conhecimento minudente da norma. Sim. Vamos para a seguinte, 53. Pronto, Essa essa questão é a lamentável. polêmica, né? É a É polêmica assim, não polêmica, tem nem polêmica não, é questão polêmica que polêmica. é Então, ruim mesmo, né? A questão ruindade mesmo da lamentável. questão, né? Questão lamentável. Por quê? Porque o assunto é importante, o assunto. Professor, se puder estabilizar a tela, Pronto, isso. está ótimo. Parei. Está ótimo. Maravilha, maravilha. O que é que acontece? Esse tema é importante, vale a pena ser prestigiado numa prova. Agora, infelizmente, bagunçado o coreto aqui, né? Pois E a é. gente chamou a atenção na live sobre licitações de contrato, que no programa o que estava previsto era a lei 8666, Isso. e aqui ele misturou. Inclusive fizemos, acho que numa live ou em algum vídeo a gente fez uma questão dessa aqui, Por exemplo, bem professor, parecida. vamos comentar rapidamente, porque essa aqui merece ser impugnada. Com certeza vai ser anulada. Então vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, bem rapidinho aqui. A empresa A teve sua proposta classificada pelo presidente da comissão, pois sua, Pronto. pois sua proposta estava acima do preço do orçamento de referência. Ele fala aqui, interessante, e aí a gente vai reconhecer o juízo aqui. Ele diz, tendo em vista as leis e estatutos existentes e vigentes, porque a lei mesmo, ela não impede que haja uma aceitabilidade de preço acima do de referência. A lei 866 não estabelece isso de forma absoluta. Que traz esse comando é o decreto 7983 de 2003. Aí sim, aí está tranquilo. A proposta que ultrapassa o valor de referência, só me resgate aí, professor Tibério, qual é o valor de referência? O da administração? Lá embaixo, lá em cima. 6 milhões. 6 milhões, 6 milhões. E aí essa proposta da empresa de 6 milhões e 300 mil está acima, não vai ser aceita. A gente diz que a proposta é desclassificada, ok, usou o termo adequado. Proposta desclassificada porque ultrapassa. Atenção é Na que, letra, que ele quer a incorreta, né, pessoal? Não quer a certa. Então, atenção na leitura, né? Continuando. perfeito, a letra A está correta, ela vai ser desclassificada. Eu chamo a atenção para a maneira correta de falar, né? A gente não diz que a empresa é desclassificada, quem foi desclassificada é a proposta. Ok? Então está correta, está legal. Na letra B, a empresa B apresentou uma proposta que foi desclassificada pelo presidente da comissão, pois seu valor estava abaixo de 75%. Pessoal, isso não está de acordo com a 8666. O artigo 48 da 8666 coloca esse percentual incidente
e 70%, o artigo 48. Agora, se você for à nova lei, lá no artigo 59 da lei 14.133, esse percentual é de 75%. E mudou. Por quê? Pela lei 8.666, você comparava a média das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração, comparava com o valor orçado pela administração, que é o orçamento de referência, e sobre o menor desses dois, a média ou o valor de referência, você incidia 70%. Agora não, você incide 75%, não mais sobre a média, e sim sobre o valor orçado pela administração. Mudou duplamente. Mas isso aqui está errado, porque o examinador misturou coisa da 8.666 com a nova lei que não está no programa. Isso. A letra C, as empresas C, D e E foram consideradas classificadas, o termo está errado, porque ninguém classifica empresa, a gente classifica proposta. Então, isso aí já está mal, já começou mal. Mas vamos dizer que a gente tolerasse essa derrapagem aí na expressão, mas o problema mais nítido de incorreção é o que vem em seguida. CDI é por ordem crescente de preço. Nitidamente, os preços não estão em ordem crescente, do menor para o maior, então, duplamente errado. Quando a gente fala em empresa, a gente não fala em classificação, a classificação é da proposta. Né? Pessoal, só A para letra esclarecer, D, né? Eles falam CDE, 5 milhões e 600, 5 milhões e 900 e 5 e 300, certo? Em ordem crescente seria E, C e D, não C, D e E. qual o Então, nome dessa questão, professor? é a questão 53. 53. Então, vamos enfatizar. A questão 53 merece ser impugnada. O que é que significa? Recorrer para quê? Para anular. E aí o ponto deve ser atribuído a todos, né? O ponto deve ser atribuído a todos. E aí o... A letra D, se não houver microempresa, nem empresa de pequeno porte, a empresa E foi considerada vencedora da licitação. Ele quer Incorreta, né? a incorreta. A gente já viu que tem duas incorretas, né? A B e a C. Não é verdade? É. E aí ele quer a incorreta. Né? Isso é. Aqui já está anulada, né? A letra E também Se não houver microempresa, nem empresa de pequeno porte, a empresa é sim, considerada a vencedora. O que é que você acha dessa aí? para mim ela tá realmente errada. Tá certa, né? No caso, né? Porque ela Isso, está certo. Ou seja, ela não pode ser marcada. realmente realmente Né? aqui Acho que o gabarito saiu no embaralhamento aí. Está ou eu desconexo. tá desconexo. Ou eu posso ter trocado aqui a letra D, mas enfim, essa aqui tá certa, certo? Está certo? Olha o gabarito oficial que Deixa eu ver saiu. aqui Você se tem eu como tenho confirmar? aqui. Acho que eu tenho Confirme aqui. aí o gabarito oficial. Porque o que é que está acontecendo? A B está incorreta, a C incorreta também. A está correta. A D também está correta. A D de dado também está correta. É, E a só- letra E, parei aqui só um minuto para me entrar aqui no site, ali. Só um minuto. mas essa aí vai ser certamente objeto de anulação. Lamento, porque o tema é interessante, esse tópico deve ser prestigiado numa prova. Sim, a Agora, daqui questão. para frente, professor, vamos focar na 14.133, né? Vamos focar, eu espero que os próximos concursos tragam no Mas é isso seu mesmo. programa, não mais a Gabarito, 8.666. gabarito oficial da 53 realmente foi a letra D mesmo. Tá totalmente fora Então, de tá totalmente. cogitação, É, totalmente o samba do crioulo doido, né? pois E é. aí a letra E, mas vamos entender, né? Isso já serve para a gente amadurecer as ideias. E a letra E, se a empresa D for uma microempresa, é assegurada a ela preferência de contratação. Nós estamos falando de uma obra, O que é que qual é uma obra? É uma construção, né? Do, Uma obra, né? uma Uma obra. obra. Então, uma obra. A modalidade é a concorrência. Empate ficto em concorrência, 10%.
Ou seja, se você tem a menor proposta, supostamente menor preço, né? Considerando aqui o critério menor preço, a melhor proposta, e uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte traz uma proposta numa margem de até 10% acima, ela tem preferência, ela pode exercer o direito, a prerrogativa de baixar o seu preço, baixar o valor da sua proposta e se tornar vencedora do certame, ok? Isso. Eu Mas confesso nesse que. caso a diferença ultrapassa Sim. 10%. Se você compara a D, qual a proposta da D? O valor da proposta da D? A D é 5.950.000. Se você compara 5.300.000 e coloca 10% acima, isso vai para 5.830.000. Concorda comigo? Sim. 5.830.000. Se você coloca 10% acima de 5.300.000. A proposta D está com um valor acima, então está fora da margem de empate ficto. Ou seja, ela Okay? está errada. Eu Fizeram uma percebi, salada aí. percebi ainda uma salada ainda pior, porque o gabarito no outro tipo de prova é a letra E e na prova tipo 2 é a letra D, o gabarito. Não, e eu acho que mexeram nessa questão de última hora, viu, professor? Eu tenho a impressão que a minha cogitação aqui, de última hora, assim, alguém deve ter buzinado. Rapaz, mudou, não tem mais, bote mais 70%, não, bote 70%. Aí o cara veio e botou, tá certo? Pois é, enfim, Eu acho. pessoal, essa questão aqui totalmente. Vamos embora, professor, vamos embora. Vamos Esse embora. aí, Essa esse ponto questão. já tá contemplando todo mundo agora, né? A Aqui a questão 54 está bem tranquila. Só tranquila. lembrando, coisa que engana muita gente, o vidro temperado, pessoal, o vidro temperado não pode ser empregado em fachadas inclinadas, porque o vidro temperado, ele quando fragmenta, ele não gera segurança, tá certo? Então, apesar de ter mais resistência, ele não pode ser aplicado nisso. Mas aí está tranquilo, não há. Questão de norma Essa aqui também está também. tranquila, da norma, Da está bem norma, né? tranquila. Norma 8.800. Essa aí também está tranquila, né, professor? Isso aí é regra Sim, de regra de 3, bem 3. tranquila, bem bacana. Essa aqui é a questão que a gente comentou no começo, né? Essa aí é a questão que Vamos trazer essa questão infelizmente, posteriormente em um vídeo, comentado em detalhes, tá? Mas não tem nenhum problema nela que a gente possa trazer para você fazer algum recurso. É só uma questão trabalhosa. É é, uma boa questão a, questão, trabalhosa. a questão é boa, a resposta está correta, tá certo? A questão é só o tempo, tá? É. Agora, professor, parabéns, porque você comentou uma questão dessa, né? Fez Isso, um a vídeo gente fez um comentário bacana. aqui sobre. É. Confesso que eu não esperava, Com apesar de ter certeza, comentado, não esperava que viesse uma questão em que a gente tivesse que aplicar o teorema dos eixos, né? Teorema dos eixos para a gente conseguir calcular o teorema de momento Steiner. inércia. Isso. Teorema de Mas foi Steiner. comentado no nosso curso, né, sobre como fazer isso, né? Então daria para o aluno, se tivesse um tempo. Certamente, professor, os nossos colegas lembraram do professor Tibério lá durante a prova. Espero que com certeza a gente dê uma ajuda aí. Espero Né? que todos tenham Esse aqui gostado aí, também, né? gostei muito dessa questão 59, bacana, legal, bacana, Isso. porque valoriza também o conhecimento prático, né? E tudo é Sim. importante. Na vida do engenheiro, você prestar atenção no tipo de rolo, isso aí é uma questão boa. Gostei, eu fico feliz de ter encontrado essa questão. Vamos Vamos lá, seguir. seguir aqui a questão de cavitação que a gente comentou Tranquilo. Isso aqui bastante nós falamos também. bastante, né? Muito comentado no Tranquilo. curso. É. Questão de resistência Questão do concreto também bastante comentada, né, por a gente aí bastante no comentada. controle. 62. Professor, você quer fazer o comentário dessa aí? Eu posso só compartilhar a tela? Aí você comenta? Pode ser. Vamos aí. Eu estou habilitado aqui para compartilhamento? Acredito que sim. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento. Aí, essa questão é interessante. É uma boa questão. O pessoal não tem recurso, né? A gente não vê possibilidade de fazer recurso para essa questão, mas como alguns alunos pediram, a gente trouxe o comentário. Uma boa questão. Boa questão, bem feita, né? Uma questão bem elaborada. Professor, eu vou subindo aqui a tela para o seu comentário, tá? Ok? Vou só posicionando aqui do início. Ok? Ok.
Pô, eu não estou com enunciado aqui, pessoal, mas a questão, como vocês podem ver aí na leitura, ela faz o seguinte, ele apresenta um hidrograma unitário, né, resultante de uma precipitação que ele não informa, que não tem interesse para essa questão em particular, mas é um hidrograma unitário, discretizado, né, no tempo de 20 minutos. E aí ele pergunta para a gente encontrar, né, no tempo de discretização de 60 minutos, ou seja, de 1 hora, o valor, né, correspondente a 100 minutos. E aí ele dá o hidrograma unitário de 20 minutos. E aí o que é que a gente precisa fazer, né? E aí, se vocês lembrarem, o hidrograma unitário ele tem algumas características, né? Quando a gente estuda. E uma das características a gente pode fazer um processo chamado de convolução para fazer um deslocamento do hidrograma unitário com base e depois fazer a soma dos hidrogramas unitários resultantes com base no princípio da proporcionalidade. Então, o que a gente tinha que fazer era basicamente aplicar o deslocamento, né, do tempo de 20 minutos. 3 vezes 20 minutos, a gente atingiria o tempo de 60 minutos que ele solicitou. Em seguida, a gente vai fazer a soma, né, dos 3 hidrogramas aí, que está representado aqui em cima, o hidrograma inicial em azul, o hidrograma deslocado em 20 minutos em vermelho, os mesmos valores, só apenas deslocado 20 minutos. E o hidrograma em verde, também os mesmos valores, deslocado também 20 minutos em relação ao hidrograma anterior. E aí a gente faz o processo que é chamado de convolução, que a gente faz a soma dos hidrogramas. Acontece que ao fazer a soma, né, a gente está multiplicando, na verdade, por 3. O hidrograma resultante vai ser 3 vezes, né, o que a gente tem no hidrograma unitário. E aí, para você fazer essa correção, você divide por 3. E aí você faz esse processo de fazer a deslocamento de 20 minutos, faz a soma dos hidrogramas e em seguida você divide por 3 para corrigir, porque você está basicamente, né, somando, multiplicando 3 vezes o valor do hidrograma unitário. E aí depois você vem aqui no tempo de 100 minutos e vai achar o valor de 24, né? 0,24 metros cúbicos por segundo. Então era basicamente isso, é uma questão boa, né? Uma questão bem elaborada aí que trazia os princípios, de aplicação dos princípios do hidrograma unitário. Então achei uma questão bem elaborada, interessante. Não tem nenhum recurso que a gente possa fazer, né? É uma questão boa. Professor Tibério, só lembrando, né, a Fundação Getúlio Vargas ela tem um acervo muito bom de questões de hidrologia, né? Uma característica da Fundação, né? As provas da FGV normalmente trazem boas questões de hidrologia. Essa aí, né? Sim. Não foge à regra. Então, interessante como Paulo. Outra Essa questão... é a 62, né, professor? Essa aí é a 62. Isso. Aí tem a 63 que traz também relativa a ensaios de consistência, né, do concreto fresco. E aí Está também lá uma na questão, norma também questão 12.655. normativa. Então, se você consultar a norma, você vai ter a resposta aqui do gabarito. Tá tudo certo, né? Eu acho que os nossos amigos lá do curso preparatório enjoaram de ouvir isso aí, né? Sim, a gente comentou. Questão aí de controle do concreto, né? Questão também que a gente Bastante comentou, né? comentado. Essa questão. Em sala de aula foi comentada uma questão muito similar a essa. Questão também que a FGV trouxe algumas provas anteriores. O único problema dessa questão acho que é o que ocorreu com outras questões, é porque ela ficou muito quebrada, né? Seria uma excelente questão se ela viesse dessa forma, mas com as contas mais simples, que aí eu acho que o aluno não teria dificuldade de fazer as contas lá na hora da prova. Mas, como a gente já disse várias vezes, né? Só para Tudo é você uma ter ideia, seleção, né? só para você ter ideia, até a extensão para você calcular o momento de inércia é quebrado. Aí, como você vai pegar isso aí, elevar ao cubo, né? Fazer o BH3 Isso. sobre Basicamente 12. aqui, pessoal, vocês iam calcular o valor do empuxo, né? Acontece que o valor do empuxo, ele aplicado deslocado em relação ao centro de gravidade, né, numa situação em que a placa está submersa. E aí você teria que aplicar o valor do empuxo no Pode centro. escrever aí, professor, a fórmula do impulso, né? Que é o gama vezes a profundidade do centro de gravidade vezes Profundidade aqui, tá, a pessoal? área da. A gente Isso, a ressaltou muito profundidade do para centro de gravidade. não confundir com a profundidade aqui. A profundidade é no centro de gravidade, né? É isso.
E E você... envolve estabilidade, né? Porque você vai equilibrar momento, né? Essa questão é muito boa. Eu só faço a ressalva crítica em razão dos números quebrados, Isso. né? E vejo que leva também a confusão, o 4 para 3, 3 para 4, ele é 4, né? Sim. Isso aqui Se ele é... botasse ali 3, ficaria mais fácil, né? Se a profundidade fosse 3, Sim. e aí você já faria assim 3 para 4, Não sei nem se não é foi de não? propósito ou se ele mesmo se confundiu aqui, mas eu acredito que tenha sido de propósito. Não confundiu porque o gabarito está É, correto, né? tá certo, Anísio, você tá certo. É. Mas Agora, foi agora bem cruel, eu é, digo, assim. uma questão dessa, ela maltrata o bom candidato, É, maltrata o bom candidato, porque o bom candidato sabe fazer, né? Vai dedicar um bom tempo, ainda corre risco de escorregar nos cálculos, né? sim. Eu faço essa crítica. Espero que nas próximas a Fundação Getúlio Vargas mantenha o prestígio a esse assunto, que é um assunto importante, né? Um assunto importante da hidrostática, mas que, né, Isso. Aí, pessoal, não você deixe números teria. quebrados. É isso, pessoal. Aí você teria que calcular o deslocamento aqui. Tem uma formulazinha que você pode utilizar para calcular esse valor. Você pode também utilizar a altura aqui, aplicar o seno, certo? Existe só questão de transformação trigonométrica. Enfim, questão boa também. Né? Seguindo adiante, O questão. gabarito está correto aí, Isso, 130. gabarito correto. Não tem o que fazer, não. Questão 705, muito boa, com Boa, base aí com base na lei, aí sim, 8666. sim, Pessoal, com o advento da nova lei, né, da 14.133, deixam de existir o convite e a tomada de preço, né? Deixam de existir. Agora, veja, só lembrando, quando ele fala em obra, né, obra de engenharia, ele coloca entre parênteses, aí, destacando, né? Construção, aí bota entre parênteses, obra de engenharia. A gente já elimina pregão, né? Pregão não pode, né? Obra de engenharia. E aí sim. você fica só com a concorrência. E o concurso é para contratação de objeto de natureza artística, né, ou técnica, né, ou científica, né? Sim. Bom, Não cabe em obra, concurso não. Cabe em projeto, né, projeto icônico, né, de arquitetura, mas não obra. Essa aí foi uma questão boa, né? é uma boa questão. A questão 66 também é bem tranquila, Bem né? tranquila, Só, drenagem só que a urbana. pessoa tem que ter cuidado para não ler apressadamente e confundir macrodrenagem com microdrenagem, porque ele, né, tem que ler com Sim. cuidado, porque ele fala macro e micro, tem que botar a lupa aí, porque quem tem uma, né, quem lê apressado, às vezes a vista Sim. embaça e lê micro como se fosse macro É, drenagem, ok? Mas questão boa, questão fundamental. 66, bacana, gosto da questão boa também, lembrando que a pressão manométrica se refere àquela acima da pressão atmosférica. Então, o que você tem que fazer nessa questão é simplesmente pegar 5 metros de coluna d'água e abater de 5 metros de coluna d'água 15 centímetros de mercúrio, tá certo? Aí você tem 5 metros de coluna d'água transformada em quilopascal, basta lembrar que o peso específico da água fornecida aí, né, 9.810 newton por metro cúbico, né, e aí você transforma, e 15 centímetros de mercúrio, né, 15 centímetros de mercúrio, você faz a relação lá com a densidade, e aí se você apresenta em termos de peso, para a gente não confundir, né, é importante, na hora da prova a coisa fica um pouco, eu digo, estressante, mas a gente tem que ter esse cuidado, essa serenidade, essa preparação, por isso que é importante a gente se preparar fazendo muitas questões. A primeira providência que eu faria aqui, professor, era organizar logo as ideias, botar no lugar de densidade do mercúrio, 3,6, eu já ia apontar lá 136 mil, né, sim. newton por metro cúbico. Aí eu ia colocar em termos de peso específico do Isso. mercúrio, tá certo? Aí é só fazer a diferença. Fazer a diferença. Por que eu faço a diferença? Porque o ar está submetido a uma pressão abaixo da pressão atmosférica, menor. Tanto é que a coluna está mais alta no,
no tubo da esquerda, né? Então, Isso. tranquilo. Então, o que você vai fazer é 5 metros de coluna d'água menos 15 centímetros de coluna de mercúrio. Fazer esse cálculo, né? Fazer esse cálculo. Bacana, questão boa. Né? Questão boa. Teorema de Comenta- Esteve, né, professor? Sim. Comentamos em sala também, é uma questão bem similar. Sim, sim, Só sim, questão de sim. unidades mesmo aí, que era o maior É. trabalho, vamos dizer assim. Questão 68, né? BDI, também exaustivamente comentado, né? Fizemos, assim, um Sim. tratamento de choque, né? Tranquilo, tranquilo, bacana. Aqui é para Questão vocês verem como 69 é a da fragmentação, né? você vê como a diagramação aqui realmente eu acho que pode ter impactado, porque você vê essas questões tudinha, aí você chega realmente na questão que era do começo. Aí você teve que pular 20 e tantas questões, né? Dar uma aqui, professor, de advogado do diabo, né? Mas o candidato de engenharia, Mas daria, ele é vivo, né? O candidato, daria, sim, daria. o profissional de engenharia, eu digo, são os mais inteligentes. Eles fazem essa garimpagem, né? Todo mundo saberia localizar duas questões que Com foram certeza, com certeza. A gente questão fala aqui boa, só mas da possibilidade, é, mas não quer dizer que isso aí não existe o garantia que eu, de o que eu lamento não é nem a fragmentação. Claro que isso pode ensejar impugnação, pode, sim, pode ensejar a impugnação e, inclusive, conduzir a anulação da questão, assim, a atribuição dos pontos, dos 2 pontos para todos. Agora, não é nem isso que eu reputo mais grave na minha crítica. É o trabalho que essas duas questões trazem, né? sim, Entendeu? ser trabalhoso mesmo. São questões boas, né? São Não, questões sim. boas, mas tem que considerar que são 70 questões a serem feitas em 4 horas, né? Mas é uma questão muito boa. Logo, logo a gente vai estar com o vídeo disponível, né, professor? Já vai daqui a Sim. pouco liberar, né? E a questão E 70 é questão também aqui era bastante mais, conhecida, né? você lembrando do Bastante conceito, fácil. era a questão de fazer realmente as contas aqui, né? A gente vai ter que calcular a Isso. vazão média, somar, agora dá um trabalho, professor, Dá um porque eu fiz na minha trabalho, né? calculadora. Eu tenho uma calculadora Cássio. Então, a minha Se eu não me calculadora engano, é esse atuou aqui. valor Eu aqui, Amâncio. somei, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas as vazões, dividir por 24 para calcular a média. Localizar a maior, qual é a maior de todos, professor? Se eu não me engano, é esse 6,8, Anísio, aqui. 6,8. Então, eu tenho que pegar 6,8 e dividir pela média. Só que eu tenho 24 valores, né? Então, eu tenho que tirar a média. 5,9, 5,5, 5,2, 5, 4,8, é assim, são 24 valores, né? Então, eu tiro a média desses 24 valores, guardo lá. E aí eu localizo qual é a maior vazão de quanto? 6,8? Isso. E aí eu divido 6,8 pela média. E qual é a resposta, professor? 1,2, 1,2, né? né? 1,2. Então era isso, Bacana. pessoal. Pessoal, mais uma vez, quero, quero reconhecer o, o esforço de vocês, né? Porque realmente foi uma prova que exigiu uma boa energia, né? Eu digo assim, acho que Sim. ninguém saiu antes da hora não, né, professor? Não, acredito que o pessoal tenha ficado até o tocar do Então, eu sino, digo, né? tirar No o final. chapéu aqui para esses bravos Verdade. colegas, né? São bravos, né? Então, uma prova dessa, eu acho que todos saem engrandecidos, né? Parabéns aí pela participação. Temos uma concorrência muito acirrada, mas aí vamos fazer uma, uma consideração de valorizar o certame, né? Então, quando você diz assim, são 140 candidatos por vaga, é isso mesmo, professor? Em torno disso. 140 candidatos por vaga. Só são 12 vagas, não é isso? Isso. 4 mais 8, 12 vagas. Mas todos saem maiores, todos crescem numa prova. E, Sim. evidentemente, o que a gente tem que manter é o foco, né? Se envolver cada vez mais com a preparação. E como é que a gente se prepara? Fazendo prova, fazendo concurso. Às vezes surge um concurso,
pessoa não está nem muito interessado naquele órgão, né? Mas faça o concurso. Eu digo, faça porque você treina, você cresce, né? Às vezes você cresce mais na derrota do que vamos dizer, Sim, sim. às vezes você erra uma questão e aprende mais com erro do que se você acertar. Então, é Professor, isso eu aí. tenho absoluta convicção disso, tá certo? Eu tenho uma absoluta convicção Então, disso. Quando pessoal, quando faz um simulado, agora a gente quer errar no simulado, né? O é, bom é errar no simulado para não errar na prova. sim, Porque quando você erra na prova valendo, aí é como um pênalti que você, no final do campeonato, joga para fora. verdade. Mas, veja, quando você está estudando, pegando uma prova, né, na fase de preparação, e erra a questão, e se chateia com o erro, aquilo fica marcado, né? Aquilo vai ser introjetado de maneira muito firme. E isso soma, isso leva a mais crescimento do que a questão que muitas vezes você, en passant, marcou e correspondeu o gabarito, e nesse caso você, daqui a pouco, até esquece, né? Então, errar na fase de preparação é muito importante. E esse treino é que fortalece o candidato na hora que a prova é aplicada, ou seja, quando a coisa está valendo de fato. Mas, enfim, é uma prova de bom nível, né, professor? Uma Sim, prova de uma prova bom. boa, bem elaborada, né? Tinha muitas questões grande maioria dentro do previsto, né? As questões É muito difícil. abordadas. É muito difícil a gente vai te ensinar assim, um nível de acerto, né? Mas eu acho que, professor, eu acho que ninguém tirou 100 nessa prova, não. Ninguém tirou Eu nota. diria também provável, né? Improvável. Eu diria que nem o examinador, nem o elaborador da prova tirou 100 nessa prova. Também, com certeza, né? Errar aquela Você já questão, descontou né? pelo menos quantos pontos dele aí, professor? No mínimo um, pelo menos. No mínimo um é certo. Hã? No mínimo um, né? No No mínimo mínimo um dois, é rapaz. certo. Dois, mas não são 2 pontos cada questão, Ah, sim, 2 pontos, tá bom. né? Então, a prova foi de bom nível. Então, sintam-se aí todos competitivos, né? E vamos aguardar as próximas etapas. O concurso não se encerra com a entrega do cartão de resposta, né? Temos a fase de recurso, temos até homologação e convocação, temos ainda muita, muita água, né, a correr. E é isso, pessoal. A Mas gente aqui o nosso abraço, né? deixa eita, ruim. Um abraço. E aí a gente vai disponibilizar aí alguns vídeos aí, alguns já estão disponíveis e ao longo do tempo a gente vai disponibilizando outros aí, comentando algumas questões especificamente dessa prova, né? O momento agora não é de vocês esperarem esses vídeos, é de aproveitar o que a gente comentou para quem viu a possibilidade de fazer o recurso, fazer. E depois aí vocês fiquem atentos aí no canal que vai ter os vídeos comentando, né, cada uma das questões especificamente. É isso. Um abraço Estejam aí. atentos aí ao prazo do recurso, né, professor? Tem Estejam um atentos, né? O prazo aí prazo para. é rápido, tá? Isso não dá para esperar para fazer recurso, não. Faça o quanto antes possível. Até amanhã, no máximo. Então é isso, E pessoal. sintam-se convidados a se inscrever no canal Recurso. A gente está fortalecendo aí os vídeos, né? Colocando cada vez mais vídeos, e quanto mais inscritos nós tivermos no canal Recurso, tanto mais material será disponibilizado, né? E uma coisa vai impulsionando o canal. Então, meus amigos, forte abraço e estamos juntos aí. O canal é de vocês. Até mais, pessoal.